Joel capítulo 2, verso de número 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Mas vamos ficar até aqui. Esta é uma palavra vinda da parte de Deus ao profeta Joel, em dias que o povo de Israel, o povo judeu, melhor dizendo, não estava... Pode sentar-se, por favor. Perdão, começando agora, esquecendo de mandar o povo sentar. Mas de um período em que o povo estava mais distante, mais necessitado da presença de Deus. O Senhor então vem com poder através da vida de Joel e disse que Ele derramaria do seu Espírito. Nós vemos um outro homem de Deus, o apóstolo Pedro, em Jerusalém, logo depois do Pentecostes, quando ele é revestido do poder do Espírito Santo, juntamente com um grupo de 120 pessoas, entre elas o Espírito Santo de Deus, e entre elas, outras pessoas, totalizando 120 pessoas. Ele diz: essa palavra está se cumprindo hoje, essa palavra está acontecendo hoje aqui em Jerusalém. Por isso que nós estamos falando em outras línguas e as pessoas estão entendendo, moradores de diversos países que aqui estão. E naquele momento, muitas pessoas aceitam a Jesus. Começa ali a igreja de Cristo, parte da fase embrionária dos apóstolos, para uma fase então do início dela, ela toma forma. Mas o que nós temos visto e vivido, é que no decorrer dos séculos, o Senhor faz o mesmo e acontece que derrama do seu Espírito. No século XX, nós tivemos vários pontos do mundo, onde houve derramar do Espírito Santo sobre muitos lugares. Mas hoje, o Senhor diz o seguinte: esse momento não está encerrado. Esse momento está palpável. Meu irmão, é hora de eu e você retomarmos posicionamentos na nossa vida. Alguns mais jovens aqui, nunca vividos antes. Outros mais velhos, retornar àquilo que se viveu. Mas é um momento de eu e você juntos entender que o que Deus disse a Joel confirmou na vida de Pedro, já com a graça instituída depois, já no Novo Testamento, debaixo do poder do Espírito Santo. Esse momento se chama hoje, se chama agora, e o Senhor está disposto a abençoar todos aqueles que assim quiserem, todos aqueles que assim desejarem. Eu não estou falando, por favor, não vamos nos ater, nós vamos orar daqui a pouco pelos pedidos de oração, nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos testemunhar da cura, mas entendamos isso, eu estou falando em algo além, algo maior, algo mais elevado, algo mais grandioso na sua vida, algo mais profundo dentro da sua natureza, das suas entranhas. Eu estou falando de uma intimidade que o Espírito Santo de Deus está desejando ter com você. E você tem que se encaixar aqui. E entender que o tempo que se chama hoje é um tempo que Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma igreja sobre a face da terra, que vai fazer a diferença nesse tempo, onde aqueles que usam de interesses pessoais, aqueles que usam de benefícios próprios, não terão oportunidade, não terão vez. Por quê? Porque o Espírito de Deus
A mão do Senhor está passando sobre a terra. Os olhos de Deus estão atentos às orações que são feitas. Os anjos estão colhendo essas orações, estão sendo levadas ao trono da graça. Porém, entendamos isso, é hora da oração certa, é a hora da oração de poder, é a hora da oração de busca por Deus simplesmente por Ele ser, busca de Deus porque Ele é Deus, busca de Jesus porque Ele é o Salvador, busca pelo Espírito Santo de Deus porque Ele é poder. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Um Deus cuja palavra diz que os céus são os céus dos senhores, e lá Ele faz o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Ou seja, um Deus cuja infinita glória e poder e imutabilidade, ou seja, Deus não muda, está no seu santo templo. Mas esse mesmo Deus, por o grande amor do seu Filho Jesus nas nossas vidas, Ele envia o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, Ele entra por essas portas, porque Ele quer entrar por essas portas. Ele quer entrar por essas portas para quê? Para a porta de emprego? É consequência. Para a libertação? É consequência. Para a cura? É consequência. Para a restauração do casamento? É consequência. Tudo isso é consequência. O Senhor vai dizer para você o seguinte: Deus está mandando claramente dizer isso para você. Olhe bem porque eu vou te dizer. Assim diz o Senhor: pare de me pedir consequências e comece a me buscar pela causa. Tudo que você tem colocado como prioridade, para mim, é consequência. Porque o que eu tenho para você é a causa. A causa do Evangelho. A causa do meu querer por você. A causa do meu querer pela tua vida, diz o Senhor. Não é pelo teu carro, não é pelo teu ouro, não é pela tua aparência, mas é pelo teu espírito, pela tua essência, pelo seu ser, pela tua eternidade. Isso é o que motiva a mim, diz o Senhor, para renovar as misericórdias a cada manhã sobre a sua vida. Não é para te dar um dia de vitória, é para te dar um dia da minha presença, é para te dar um dia da minha graça, é para te dar aquilo que te basta. Eu, diz o Senhor. Essa é a nossa causa. O Senhor nos manda olhar para aquilo que Paulo diz. Por Ele vivemos, por Ele nos movemos, por Ele existimos. Tudo o resto é resto. É resto. Roupas rasgam, casas trincam, carros enferrujam, sapatos furam. Mas a graça e o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa limitação e fraqueza é o que realmente é a causa do Senhor na nossa vida. O Senhor te manda ser apostólico. O apostólico, o cristão apostólico. O cristão apostólico é o cristão que representa a Cristo. É o embaixador. O Senhor nos chama, nos convidou para ser, nos chamou, nos salvou para a eternidade, mas antes disso Ele nos chamou para sermos embaixadores.
representantes, cristãos, pequenos cristos. Isso é eterno. Isso é glorioso. Isso é o que faz toda a diferença. Isso é o que importa. Todo o mais é mais. Você faz um bolo e se alimenta. O recheio é algo mais. A cobertura é algo mais. A decoração é algo mais. Mas se você pegar o recheio, a cobertura, a decoração, sem o bolo, é menos. É menos. E o problema é que nós temos dobrado os nossos joelhos, diz o Senhor, vocês têm dobrado os joelhos por coberturas, por recheios, por consequências. E vocês não entendem que se eu tenho lhes dado a massa, de posse da massa, todo o resto é possível. O resto acontece. Os milagres seguirão os que creem. Os que creem são os que buscam a causa e não a consequência. Então entenda, nós somos provocadores de milagres. Nós não somos perseguidores de milagres. Porque Jesus disse, os milagres vão seguir vocês. O que eu tenho que entender é isso. O que eu tenho que entender é que o Senhor quer derramar do Espírito dele sobre os homens. Não. Sobre as mulheres. Não. Os jovens. Não. Os velhos. Não. O derramar do Espírito Santo é sobre toda a carne. O Senhor manda dizer para você: você não tem medo de fazer escolhas erradas. Você não tem medo de errar. Você não tem medo de dar valor àquilo que não se deve dar. Mas você tem medo do meu Espírito. Você tem medo do meu poder. Você tem medo do manifestar da minha glória. Você tem medo de ver o que eu fiz aqui. Você tem medo de que a pastora toque em você. Ela ore por você. Você tem medo quando as pessoas falam em línguas estranhas. Como alguém pode ter medo de um pai que ama incondicionalmente? É o Pai. Deus é amor. Deus é amor. Então entenda isso. Não tenha mais medo. Tenha coragem. Tenha coragem. Você que tem medo, tenha coragem de colocar a mão sobre a tua cabeça, porque o medo vai sair agora. Quem tem medo da manifestação do Espírito Santo, coloque a mão na sua cabeça agora. Você vai ser abençoado. Quem tem medo, é coragem agora. Tati. A Tati até assustou, até riu. No sentido assim, é agora que Deus vai fazer. Alguém aqui tem medo? Amém. É um só. Todo medo vai ser tirado agora da tua vida, irmã. O Senhor cura o medo que você tem, porque você não tem medo de Deus. Você não tenha medo de Deus. Você tinha medo de homens.
Mas o Senhor te cura agora. O Senhor te liberta. E o Senhor te dá algo novo essa noite. Em nome de Jesus. Isso é lindo. Isso é amor de Deus. Nós estamos aqui num grupo grande, dentro da legislação, e Deus para o culto para dizer para ela: amo tanto tua vida, não tenha medo. Irmã, saia daqui se sentindo mais amado de todos os seres da terra. Nesse momento, Ele te ama. Sabe por quê? Porque Ele quer derramar poder sobre todo mundo. Ele diz aqui: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Falar em nome e debaixo da direção e do poder de Deus. É Deus falando através dos filhos, ou seja, não dos mais velhos, dos mais jovens. E você está pensando se você vem na igreja ou não, se você vem no GF ou não, se você vai ali ou não. Jovens, pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos online em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, sábado e domingo das 9 ao meio-dia. Você pode fazer também uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto do caixa. Lembrando nossos dados para depósito ou transferência. Agora você também pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. É um número de telefone. Digite o valor. Confirme os dados da conta e clique em confirmar transferência. Pronto, transferência realizada com sucesso. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a igreja não para.